Então, pra gente parar com isso... E a importância também da educação sexual, né, Xuxa? Tudo é importante. Nas escolas. Tudo é importante. Porque educação isso também foi uma outra pauta que rolou de pais conservadores, achando um absurdo falar sobre educação sexual, ter aula disso, ou uma professora explicar tal coisa. Isso também virou uma pauta para esse lado dos conservadores. Existem livros maravilhosos, Fê, assim, livros incríveis que ensinam os pais a falarem sobre educação sexual com as crianças com idade. Tem para 7 a 9 anos, tem para pré-adolescência, tem para adolescência, tem para criancinha, então, quer dizer, livros, são livros didáticos, são livros importantíssimos. Educação, você já está falando, educar, sabe? Toma tempo. Você tem que falar, você tem que se informar, você tem que ler, você tem que falar sobre esses assuntos. E eu queria muito, mas muito, em cada momento você me perguntou o que você gostaria de fazer. Eu gostaria de que quando as pessoas me chamassem para fazer qualquer coisa, elas soubessem que além de eu falar sobre o amor que eu tenho e paixão que eu tenho pelos meus bichos, pelo veganismo, as bandeiras que eu levanto, sobre não ao sofrimento dos animais, sobre a natureza, sobre nada de desmatamento e taralá, tudo que eu gosto de falar, mas tem esse assunto que está encrunhado em mim. É como se fosse uma tatuagem, que a pessoa tem que ver que não vem eu sem a minha nave, sem minhas botas, sem as paquitas e sem esse assunto. É isso. Entendeu? Bom, não existe. Esse é um pacote muito bom de você carregar junto com você. É como se fosse a minha história. A minha história. A minha história tem a nave, a minha história tem as paquitas. Tem isso. A minha história tem as botas. Tem isso também que a gente precisa falar, porque senão não sou eu. Eu precisei passar por tudo isso para sentar aqui na frente de vocês e falar claramente para vocês que é uma coisa que se eu não falar, se as pessoas não falarem, mas se as pessoas não... Porque esse assunto dura 1, 2 dias, depois as pessoas esquecem. Eu não sei o que acontece na cabeça das pessoas, que elas ficam um assunto... São seletivas, né? Eu não sei porquê. Fica velado, fica uma coisa... Não vamos falar sobre educação sexual, não vamos falar sobre abuso sexual, não vamos falar sobre, sabe... Não vamos falar sobre isso. Isso não é legal. Porque isso vai mexer numa caixinha que pode pegar o meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, ou sobre coisas que eu passei que eu não queria falar. Da mesma fala, e como é importante falar sobre isso. A gente, até antes de começar aqui, a gente pensou, será que isso é um assunto delicado? Será que ela está aberta a falar sobre isso, que é um assunto tão importante e que a gente tem que tirar desse campo do é delicado, porque é só com a conversa, com a troca, que a gente consegue compreender, entender esse universo, né? Não, e botar uma lupa. Porque eu acho que o que a Xuxa tá querendo… É isso. Além de toda a exposição que ela teve contando essa história há muito tempo atrás, é botar uma lupa, uma luz nesse problema para ele ser transformado, porque é só assim. E eu não sei se vocês sabem, mas quando eu falei, as pessoas foram estudar o meu corpo. O corpo fala. Foi um cara para ver se eu estava falando a verdade ou não. E disseram, olha, ela realmente falou a verdade, 80% do que ela falou foi verdade, outra ela está um pouco incomodada, ela está escondendo alguma coisa. Obviamente… Claro que você estava escondendo um monte de traumas que você não queria falar. Exato. Pelo amor de Deus. Eu estava incomodada, obviamente eu devo ter escolhido palavras, que ele falou, ela está escolhendo, olha, ela está olhando isso aqui para escolher uma palavra para falar. É óbvio que eu devia estar fazendo isso, mas tudo bem, valeu a pena, eles me estudaram, viu que era verdade, sabe? Mas quando eu fui fazer o meu vídeo na minha casa, que eu demorei para falar, procurei as palavras, falei respirando, que eu não admiti isso, do ex-presidente ter falado isso e que ninguém estava falando sobre esse assunto, o negócio seguinte, eu recebi muita crítica, as pessoas falando, mas ela não vai falar do filme dela, não? E o Amor Estranho Amor? Eu não sei o quê. Então, deixando claro para vocês, seguinte, ficção é uma coisa, tá, gente? Ficção é uma coisa, verdade é verdade. Então, vamos falar, assim, sobre o filme. Se vocês quiserem falar sobre ficção, se vocês quiserem falar sobre os prêmios. Inclusive, eu ganhei um prêmio de Mirim, né? Porque eu era menor, na época, quando eu comecei a fazer o filme, tinha acabado de fazer, eu ia fazer 18 anos quando o filme saiu, então eu ganhei um prêmio Mirim. E eu fazia uma prostituta de 15 anos que foi vendida para um prostíbulo para ser dado para um político de presente. Olha que coisa tão legal. Loucura, então, se vocês né? não viram esse filme, veja, gente. Assista, porque a gente tem que falar sobre esse assunto que ainda foi… E aquele filme foi de 1940. 48, não sei o que, quase 1950. Então, história, né? A história, o que ocorreu de lá. Então, quer dizer, imagina a gente está falando sobre ficção, de um filme de 1950, falando de um político, de não sei o que, lá. Vamos falar assim, agora vamos falar sério. Um velho babão de 67 anos olhou para uma menina de 13, 14 anos e disse que pintou um clima.
Isso não é ficção. Isso é um gesto de um homem tarado, doente, com atitudes de pedofilia. Aquele filme, você pode me chamar de pedófila, quer chamar, chama. Você não gosta de mim, não goste. Agora, seja claro. Você não pode tapar isso, não pode dizer, não, mas ele falou de uma outra maneira. Ele falou 2 vezes e foi claro nas 2 vezes que ele falou. Que ele pintou um clima quando ele viu essas crianças. E são crianças, não são prostitutas, não são garotas de programa, são crianças. Então a gente tem que falar sério sobre isso, sim. Aquilo que você disse, você é ferrenha, não toca nesse assunto que eu fico pia da vida. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente? Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.